Diga graças a Deus. Coloque as duas mãos no coração. Diga, querido Espírito Santo, eu recebo a tua palavra com fome e com sede. Fala comigo, que eu me torne a expressão da sua palavra, porque eu vou viver tudo o que ela diz que eu vou viver. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Queridos, todos são muito bem-vindos no nome de Jesus. Eu quero só destacar aqui o pastor Alexandre Bernardino, a pastora Késia. Pode ficar de pé um pouquinho, por favor? Quantos podem aplaudir a Jesus pela vida deles? Amém? Glória a Deus. Obrigado pelo carinho de vocês. Eles são lá de Quincy, é assim que fala? Ele pastoreia uma linda igreja lá e nós somos amigos há muitos anos. Obrigado, amigo. Você falou que vinha e veio mesmo. Agora estou em dívida, né? Amém. Neemias, livro de Neemias. Glória a Deus. Eu quero dar uma boa notícia aos irmãos. Na quarta-feira, na classe de jovens e adolescentes, o JD, fica de pé, JD, está ali, ó. Vamos aplaudir a Jesus pela vida do JD. JD é lá de Toronto, no Canadá, é um amigo da gente, querido, amigo dos meus filhos. Ele vai estar falando para jovens e adolescentes. E eu recomendo vocês que venham. Vai ser powerful, poderoso. Amém? Livro de Neemias, capítulo de número 1. Vamos falar um pouquinho nos minutos que nós temos. Eu quero encorajar você essa manhã. Eu quero animar você essa manhã. Quero que você saia daqui com a cabeça erguida. Você saia aqui com disposição, com coragem. Quero profetizar sobre você que todos os medos desapareçam imediatamente, absolutamente. E que você consiga manter em segurança tudo aquilo que Deus já liberou sobre você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Neemias, capítulo de número 1. Vamos usar o livro de Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quislev, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, quando eu ouvi estas palavras, me assentei, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Versículo 11, por favor. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então, era eu, engenheiro recém-formado pelo ITA, e pós-graduado por Harvard, habilitado em edificação de extrema. Não, eu não sabia nada de construção. Eu só servia a mesa do rei. Você não tem que para servir. Você só tem que se disponibilizar. Você não tem que ser nada, você não tem que ter nada. Você só precisa se disponibilizar. Diga graças a Deus. Queridos, o livro de Neemias, ele está envolvido em um contexto histórico muito interessante, que compreende muito do Antigo Testamento, muito dos livros históricos. E nós estamos falando sobre o cativeiro babilônico. Estamos falando daquela circunstância em que agora Israel foi tomado de assalto, foi levado cativo o povo e o templo foi destruído. Os personagens e as figuras que se destacam nessa história, por exemplo, que são os mais conhecidos, como Neemias, Misael, Ananias, Azarias, ou Sadraque, Mesaque, Abednego,
Abdênego ou Daniel, são figuras, Esdras, que vão construindo esse ambiente de cativeiro, de destruição e posterior necessidade urgente de reconstrução. Quando eu e você aceitamos a Jesus, Cristo vem e restaura em nós esse templo do Espírito Santo. Ele restaura em nós esse ambiente de relacionamento com Deus. Os primeiros dias com Deus, os primeiros dias com Cristo, vai bem, é o primeiro amor. Então a sua relação com Deus é possível. Porém, vai chegar dias em que você vai sofrer tamanha investida, tamanho ataque de Satanás contra a sua vida e contra todos os bens que Deus colocou dentro de você, através daquele tempo restaurado, que em algum momento você vai ter que parar e começar um processo de restauração do seu muro de segurança, do seu exterior. Você não vai conseguir ir muito longe se você não estiver cercado, se você não estiver blindado, se você não estiver em segurança, se os teus muros não estiverem bem solidificados. A Bíblia diz que por quase 70 anos, Daniel orou 3 vezes ao dia na esperança dessa restauração. Ele orava e se baseava na expectativa que a profecia de Jeremias quanto à restauração pudesse acontecer. E ele dizia: Senhor, restaura-nos, refaz, traz-nos de volta. 50 anos aproximadamente, 50 anos antes que o rei Ciro pudesse aparecer na história, que foi o braço de Deus, o canal que Deus usou, ao longo de todo esse cativeiro, Daniel enfrentou toda a relação, todo o ambiente, Nabucodonosor, Belsazar, Dário, Sírio, até que o tempo da profecia pudesse se cumprir, e toda essa entrega dele em pedir: Senhor, nos restaura, Senhor, nos ajuda. A Bíblia diz que Deus levanta Ciro para que fosse o libertador dessa nação e fosse o reedificador da memória, do culto, da adoração. À medida que Daniel vai lendo e entendendo as profecias de Jeremias, ele aumenta o seu clamor, a sua oração, a sua intercessão. Ele sabe que, de alguma forma, alguém muito forte e poderoso, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 45, todo o capítulo, que Ciro se levantaria com braço forte, com muito recurso financeiro, e ele produziria o efeito de restauração, reconstrução. Então, seria a provisão de Deus, o canal de Deus para que Israel fosse libertado, pudesse ser devolvido ao seu lugar de origem, o templo pudesse ser reconstruído. E mais ou menos nessa altura aqui é que a gente vai chegando no livro do Esdras, aonde o templo começa a experimentar a sua restauração. No entanto, ele estava exposto porque os muros estavam fendidos, queimados e destruídos, e havia um pânico, um desespero. Neemias se interessa pelo problema e diz como é que as coisas estão lá, e Neemias surge agora, e ele entra em pânico quando ele tem a informação de que os muros estavam fendidos e as portas estavam queimadas. Diga comigo: muros fendidos. Isso, diga: muros derrubados. Diga aí: portas queimadas. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 60 e no versículo 18, que os muros em torno da cidade falam de salvação e as portas falam de louvor. Percebe que quando você está sob ataque e aquilo que é o lugar de adoração e relacionamento com Deus dentro de você, sua vida de oração, comunhão, adoração, intercessão, vida com Deus, quando você está sob ataque, é exatamente isso que está em perigo: a salvação e a sua capacidade de louvar, a sua capacidade de adorar. Porque os teus muros são muros de salvação e as tuas portas são portas de louvor. Neemias se importa, ele se disponibiliza, ele para, ele senta, ele chora, ele clama, ele pede socorro ao Senhor e ele se empenha. Não, eu vou fazer isso, eu preciso fazer isso, eu preciso assumir a responsabilidade. Escute. Ele assume a culpa.
ele assume a responsabilidade, ele sente a dor, e ele reconhece a exposição do povo. Eu não sei se você sabe, mas em relação aos orientais, porque essa é a imagem que está lá, nós os ocidentais, somos um povo com uma predisposição incrível em nunca reconhecer suas culpas, em nunca reconhecer a sua responsabilidade. A gente sempre está transferindo para alguém. Sempre está transferindo para alguém. Talvez seja por isso que potencialmente nós somos a concentração em território geográfico, toda essa grande, gigante América do Norte e do Sul, essa grande América, uma concentração incrível de corrupção, engano e mentira. E isso reflete na igreja também, pela grande dificuldade em assumirmos a culpa, em assumirmos a responsabilidade, em dizer não, isso aqui tem a ver comigo. E enquanto eu não me responsabilizar, enquanto eu não reconhecer que eu errei, esse quadro não vai mudar. No capítulo de número 2 de Neemias, nos versículos 11 e 12, vamos direto aqui, capítulo 2, e nos versículos de número, por exemplo, 12, e cheguei a Jerusalém e estive ali por 3 dias, e de noite me levantei. Alguém conhece alguém que morreu por 3 dias e levantou pela madrugada? Quem tem ouvidos, ouça. Alguém conhece alguém que morreu por 3 dias e se levantou pela madrugada? E eu estive ali por 3 dias e de noite eu me levantei, eu e alguns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que eu estava montado. O nível de responsabilidade e compromisso vai aumentando. E ele, pela noite, fala de um ambiente, ou de um momento, ou de um instante do dia em que pouca gente nota. É onde a consciência bate, você precisa estar disposto. É onde você não tem muita gente do seu lado e você não pode contar com muitas pessoas. Geralmente, quando você está exposto, porque você está agora desprotegido, e você está sendo alvo e atacado por investidas terríveis que querem destruir sua salvação e a sua adoração. Geralmente, quando o tempo e a nossa história começa a se submeter a períodos escuros da nossa vida, geralmente é assim, poucos amigos estão ali. Cristo é o nosso modelo. Ele está dizendo que quando você parecer que morreu, quando tiver a impressão que só você sobrou, pela noite, no momento mais escuro, se levante. Se levante quando ninguém acredita que você vai conseguir ficar de pé. Pela noite se levante e diga: não tenho recurso e nada comigo restou, mas vou reconstruir os muros da minha cidade. Vou manter a minha casa e a minha família em segurança. Eu estou pregando esta manhã e dizendo que você vai sair daqui de pé e cabeça erguida. Que você vai se levantar pela noite. E não se assuste se você estiver só. Porque só você, depois de sentar, chorar e sentir a dor, é que vai entender que depende sim de você se levantar e cercar essa cidade. De que cidade o senhor está falando, pastor? Eu estou falando da sua casa, da sua família, da sua vida, do seu ministério, do seu coração. Se levantar e cercar. Cercar daquilo que restou. Veja que haviam resquícios. Então você vai pegar aqueles resquícios. E ele começa, Neemias começa, nós vamos nos baseando nele. Por que se levantar pela noite? Porque você é luz. Pastor, está tudo tão difícil, está tudo escuro. Então comece a brilhar. Comece a brilhar nessa noite escura.
Comece a cantar, a adorar e a fazer e a refazer a sua vida, porque você não precisa de novas ideias, você não precisa de novas coisas, você precisa de ideias e coisas renovadas, aleluia, mas que uma atitude de quem se levantou para dizer: não haverá mais trevas e não haverá mais noite nessa casa e nessa família. Você está me entendendo? Diga alguma coisa. Não importe as palavras, não importe as circunstâncias, porque às vezes é confortável, já escureceu mesmo, já está tudo perdido mesmo, já não tem mais o que fazer, só me resta morrer, só me resta sepultura, só me resta me calar. O Senhor está dizendo: você é luz, tem tanta graça de Deus em você, por mais moído, destruído, ofendido, humilhado, maltratado que você possa se sentir, tem mais luz em você do que você pode imaginar. Não importa as palavras, as circunstâncias, não importa, você tem que brilhar. Versículo de número 13 diz: e de noite saí. Muita gente teme, por quê? Porque você tem que passar pela porta do vale. E então você vai para o lado da fonte do dragão, e vai para a porta das coisas desprezadas. Mas no meio disso tudo você contempla os muros de Jerusalém que estão fendidos, a salvação e o ambiente de risco. E aí então você vê as portas de adoração e o louvor que estavam comprometidos, que haviam sido consumidas pelo fogo. Então você passa pela porta da fonte e vai até o tanque do rei. E não havia lugar por onde que você pudesse passar com o animal que você estava montado. Versículo de número 17. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada, as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais o seu opróbrio. Ele está dizendo: presta atenção, vamos reconhecer junto o nível de miséria que a gente alcançou, o nível de necessidade, o nível em que nós estamos, porque se você não se levantar, muita gente envolvida com você vai continuar exposto e vai continuar em miséria. O versículo 18 diz: então lhes declararei como a mão do Senhor me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos o muro. E então esforçaram as suas mãos para fazer o bem, boas obras, com muita força, com atitude de bondade. Bendito seja o nome do Senhor. A resistência vem, mas ouvindo Sambalate e Tobias e Gesem, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que vocês estão fazendo? Vocês querem se rebelar contra o rei? Que coragem! Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é que vos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, vocês não terão noção nem ciência, não haverá significado, nem justiça, nem memória em Jerusalém. O palpite, a insensibilidade e a ausência de atitude de quem pode ajudar já não importa mais. Eu estou dizendo para você esta manhã: você vai se levantar em vitória e brilhar, e não haverá palavra de resistência e nem palpite sem noção que vai deter a sua vida, porque você vai reconstruir o lugar. A glória de Deus nunca mais vai sair de lá. Você está entendendo até aqui? Diga graças a Deus. Neemias, ele vai se envolvendo com a necessidade de manter aquele ambiente em segurança. E é aqui que nós temos alguns instantes de reflexão que eu quero comentar com você. Às vezes a gente confunde alegria com prazer. E ficamos escravos de um sentimento, ficamos escravos porque é normal você confundir alegria
baseando-se numa ideia de prazer ou de circunstâncias momentâneas que não vão produzir a eficiência ou a qualidade ou a maturidade espiritual que você precisa. Olha o que Tiago diz, eu preciso que você cheque esse texto comigo. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Aleluia. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Tenha, porém, paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma, sem que nada falte. E se algum de vós faltar a sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança o rosto, não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Um pouquinho lá atrás no versículo 2, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a vossa prova, ou a prova da vossa fé, opera em vós paciência. Às vezes nós ficamos expostos a noites escuras e a circunstâncias de profunda e sensível tentação. E a expressão é: tende alegria por isso, que a sua alegria se baseie. Porque a tentação, quando vem, diferente do que se pensa, ela não vem para expor o seu caráter, mas a tentação, quando vem, ela vem para expor o seu nível de fé em Deus. Para ver o quanto dele vai aparecer em você. Cristo sabe muito bem o que isso significa. Não é o seu caráter que está sendo tratado, porque em Deus, essa atitude de uma nova criatura, o que está sendo tratado é a sua fé, porque o que está sendo tratado é o que Deus representa em você, o quanto de Deus está ativo em você. A nossa vida é feita de estações, e muitas vezes a chave que aciona o ciclo da mudança de estação é um ambiente de tentação e exposição, porque a Bíblia diz: a prova da vossa fé pelo espírito da tentação operará em você paciência. Então tende alegria. E é aqui que a gente faz uma pergunta no mínimo curiosa. O problema é que nós temos muito medo de que no fundo, quando a gente estiver sendo provado, a gente descubra que na verdade nunca tivemos fé. Nada passou de uma atitude de negação. E isso faz uma grande diferença. Negar a nossa incapacidade e a falta de coragem de reconhecer a culpa. Esse, na verdade, é o grande desafio e o grande dilema de muita gente. Todas as vezes que você não entende que a prova da vossa fé, pelas muitas tribulações, provações e tentações, vem para mostrar quem Deus é você. Por isso que algumas pessoas, quando estão sob tensão, tentação, provação de fé, eles saem da igreja, eles desistem de Deus, eles desistem da palavra, porque estava sendo provado que não havia neles o suficiente de Deus, e que aquele muro estava ainda rachado, e que aquele templo não estava responsavelmente edificado, não estava sendo mantido em segurança. Quando em algum momento você está exposto, e o nível de tentação aumenta muito, a prova da paciência da sua fé e daquilo que Deus é em você começa a ganhar níveis e proporções sobrenaturais. Quando você pergunta assim: Deus, imagina Jesus sai do batismo de João, ele está cheio do Espírito Santo, e pelo Espírito foi levado ao deserto para ser tentado, e por 40 dias, a Bíblia diz na versão de Marcos que por 40 dias, algumas pessoas leem de forma rápida, entendendo que ele então foi tentado no final dos 40 dias. Não, por 40 dias ele foi tentado durante todos os dias, porque o diabo não tem pressa, ele espera um dia, 5 dias, 10 anos, 40 anos, 50 anos, ele espera até você ser tentado, para paciência e prova da sua fé.
E Tiago diz assim: alegrai-vos por isso, quando vocês enfrentam uma tentação. Se Jesus fosse perguntar para Deus: Deus, de quem é a culpa? Ou quem é que provocou a tentação em mim? Foi o Senhor ou foi o diabo? E aí Deus diria: sim. Não, o senhor não entendeu a pergunta, eu vou fazer a pergunta de novo. Quem é que me levou para o deserto? Ou quem é que efetivamente preparou a tentação para mim? Foi o Senhor ou foi o diabo? Porque eu encontrei vocês dois lá. Você não entendeu. Eu encontrei, o Senhor me leva e ele já estava lá. Qual é o problema? De quem é o interesse da tentação? De quem é o interesse da aprovação da sua fé? É do interesse dos dois. Porque o diabo precisa se certificar se vale a pena continuar com você ou desistir de você. Oh, meu Deus! A diferença é a motivação. Deus leva o filho para a tentação e para o deserto, porque o diabo não tem onisciência. O diabo não tinha ideia que quanto mais fraco e humilhado o filho ficava, quanto mais faminto e exposto o filho ficava, mais poder e autoridade ele recebia. Mais poder e autoridade ele recebia. Deus te leva à tentação do deserto, porque Ele confia em você. Ele permite a tentação para que o diabo se aproxime. E o diabo se aproxima porque Deus te reveste para vencer as obras do diabo e vencer as obras de Satanás. Você está entendendo isso? Quer ver como você vai entender agora? Coloque a mão direita no seu coração e feche os teus olhos. A revelação de Deus pode ser sentida em todos os sentidos do nosso corpo. A revelação de Deus pode ser percebida por uma visão, pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você sente, pelo que você percebe. Feche os teus olhos. Espírito Santo, traga agora diante dos olhos, aos ouvidos, toca no corpo, faz que os teus filhos percebam o momento exato daquela tentação. A Bíblia diz que tu és o nosso exemplo, Jesus. Quem permitiu na minha vida, pastor, foi Deus ou o diabo? Sim, Deus te levou para lá. E Deus te deixou naquele deserto. E lá você foi moído. A religião olhava de fora e dizia: nós vamos matá-lo, vamos destruí-lo. Mas o diabo não sabia que quanto mais fraco você ficava, mais forte você se tornava. Isto, meu Deus. Sabe por que você está lembrando disso agora de novo? Porque será a última vez que o diabo usará isso para te acusar. Será a última vez que o diabo usará isso para te acusar. Você está saindo do deserto. O Espírito que te levou é o Espírito que está te tirando com poder e autoridade. E nunca mais o diabo ousará acusar a tua vida. Em nome de Jesus, todas as imagens de dor e vergonha saiam agora. Todas as palavras de humilhação e vergonha cessem agora. Todas as sensações do inferno, tudo que tocou o seu corpo, tudo que você tocou, tudo que te envolveu, tudo que você provou, agora, cada lembrança, em nome de Jesus, saia agora, 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 em nome de Jesus. Aí está.
Diga comigo: a fé vê, a esperança sente e o amor nunca falha. Pare de dar ouvidos às vozes de gente que nunca se envolveram com você e não sabe o que você sentiu. Se não se envolveram para te ajudar, não tem nada que lhe falar. Não venha aceitar a solução de quem não passou com você por onde você passou. Neemias capítulo de número 2, versículo 17, está quase lá. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. Jerusalém está assolada, suas portas têm sido queimadas, a fogo. Vem, vamos reedificar o muro de Jerusalém, não sejamos mais o opróbrio dela. Veja que ele se enche de fé. Ele está se movendo pela esperança, porque ele sente. Olha isso. Não seremos mais assim. Nós acreditamos que Deus nos será favorável. E ele despreza toda a resistência. Versículo 18, então lhes declararei. E aqui no versículo 18 eu quero extrair algumas lições. Lhes declararei como a mão de Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos, edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Primeira coisa, não se resolve problema para as pessoas. Se resolve problemas com as pessoas. Não basta você jogar conselho de longe. Vem e participa. Vamos fazer isso juntos. Se realmente você quer ajudar, ou se realmente alguém quer te ajudar, nós não precisamos de uma mão estendida. Nós precisamos de mãos na massa. Ele está dizendo, a gente tem que fazer isso juntos. Existem pessoas que se tornaram profetas da desgraça sem nunca ter um dom de profecia. Porque a sua vida está envolvida em problemas e circunstâncias, em ciclos de problemas há tanto tempo que fica fácil de você prever seu futuro. Nem dom de profecia você tem, e você sabe que se você não assumir a responsabilidade e não andar com pessoas que devem realmente acrescentar na sua vida, o futuro continua sendo um futuro de desgraça. Tem pessoas presas em disfunções, pessoas que não conseguem fluir na sua relação com Deus. Tem pessoas envolvidas há tantas noites escuras, problemas e traumas e feridas e problemas, que por alguns instantes você chega a acreditar, de verdade, que os seus problemas e as suas disfunções são maiores do que Deus. De que isso nunca irá se resolver, ou nunca será possível se resolver. Não importa quão difícil foi, quão longa foi a jornada, quão desesperador foram os dias, quão escura foi a noite. Não importa o que se tornou maior do que a sua fé, ou aparentemente maior do que a sua fé, ou maior do que o seu Deus. Definitivamente não há nada nessa vida que é maior do que o Deus que você acredita. E eu começo a concluir. Qual era o dom de Neemias? Qual era a habilidade de Neemias? Ele era apenas um copeiro. Mas ele se envolveu para uma reconstrução e um processo de cura, que aquilo que levou 70 anos de choro, ele conseguiu resolver em 52 dias.
meu Deus, levou tantos anos para acontecer, como é que pode acontecer em 50 dias? Como é que pode Deus fazer em 40 dias? Como é que pode Deus fazer em 52 dias? A reação dos que ficaram de fora não foram reações confortáveis. A Bíblia diz em Neemias, no capítulo 4, no versículo 1, que eles ficaram muito irados com ele. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu os judeus. Eles queriam que o teu dom, a tua habilidade, o templo, a presença de Deus, a sua relação com Deus fosse destruída. E enquanto eles ficavam falando do lado de fora, eles não viram você se levantar na noite mais escura. E então a reedificar e a construir, e levantar. E foi uma noite de oração, 2 noites de oração, 10 noites de oração, 40 noites de oração. E veio os jejuns, e veio o arrependimento, e veio a confissão, e veio a vida no altar. E você se lança, e você começa a proteger a casa, e a restaurar a família, a reconciliar-se com a esposa, com os filhos, com a casa, com o ministério. E você mergulha mais um pouco e levanta de noite. E então você está reconstruindo, mas alguém do lado de fora está dizendo: é impossível, isso não pode acontecer, não tem como acontecer. E você vai se envolvendo e eles vão resistindo. É impossível, nós estamos irados, nós estamos indignados, não é possível que eles vão conseguir reconstruir, porque eles não levam em conta, o templo está intacto, mas os muros fendidos e as portas queimadas. Mas eles não se deram por conta que você trabalharia à noite, porque Deus trabalha no turno da noite. Oh meu Deus! E Neemias os encoraja. É uma coisa que o pastor Zé Carlos, nosso pastor, tem muito: encorajamento. Diga encorajar. Outra vez, diga encorajar. Encorajar significa tirar da minha coragem e colocar em você. E às vezes o pastor Carlos nos encontra só para nos encorajar. Vai dar, Deus vai fazer, Deus está fazendo, Deus vai fazer, Deus está fazendo. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Se você começou a reconstruir e encontrou resistência, é porque tem um tesouro escondido ali. Se você começou a reconstruir e encontrou resistência, tem um tesouro escondido ali. Deus vai te honrar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Quantos podem aplaudir a Jesus? Então vamos encerrar e nós vamos orar. Os ataques que vêm depois que você enfrenta um período de provação, de fé extrema e tentação extrema, o ataque é tão terrível que ele só tem uma origem: o inferno. Então eu quero que você abra os olhos agora. Livro de Neemias, capítulo de número 4, versículos 2 e 3. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Será que isso lhes será permitido? Eles vão sacrificar de novo? Será que o culto vai funcionar? Será que Deus vai responder? Será que vão conseguir acabar num dia só? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, amonita, e disse: ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Meu Deus.
Todas as vezes que você começar a retificar a sua vida e a sua história após um período de grande exposição. Primeiro, esses pobres judeus. O que estão fazendo esses pobres judeus? Eles vão atacar a sua personalidade, sua maneira de ser e agir. Eles não sabem que você foi tratado a tal nível de que esse vaso de barro foi quebrado tanto e moído tanto, que o Senhor desse vaso lhe fez tão novo, que até a sua personalidade foi curada. Será que isso será permitido? Será que eles mesmos vão ter a coragem, a atitude, o sucesso? Será que isso lhes serão permitido? Eles vão sempre atacar os motivos, porque nunca vão aceitar o que Deus está fazendo por você. Diga para alguém que está do seu lado: Deus está acima de tudo e acima de todos. Diga: Deus existe. Diga: Deus existe. Diga: Deus existe. Diga: Deus existe. Diga: ninguém vai atacar os motivos de Deus na sua vida, porque é Deus que vai fazer por você. Diga: glória a Deus. Terceiro, será que eles vão ter coragem e capacidade de oferecer sacrifício? Será que o culto vai funcionar? Porque eles sempre vão querer atacar e frustrar o seu relacionamento com Deus. Mas eles se esquecem que quem te levou à aprovação foi o Espírito e foi Deus. E quem te tirou de lá foi o mesmo Espírito que te levou lá com vitória. Será que eles poderão pegar essas pedras queimadas? Será que será possível tirar de entulho e monturo? Será que vão poder queimar de novo? Será que vão poder brilhar de novo? Porque sempre vão tentar atacar a sua capacidade ministerial. Sempre vão tentar parar você de cumprir a sua missão e propósito de Deus liberada sobre você. Mas eles não podem esquecer, pelo amor de Deus. Paulo disse: antes de me tornar apóstolo aos gentios, eu fui gerado no ventre da minha mãe. Mas até ele ser apóstolo dos gentios, ele matou muito crente, ele matou muita gente. E Deus olhava do céu e dizia: eu não tenho medo, porque eu gerei um propósito e eu vou cumprir o propósito. Levante as mãos lá em cima. Rebacanda rabaxando robococha. O diabo tentou destruir a sua chamada. O diabo tentou destruir a sua vocação. O diabo tentou destruir o propósito de Deus na sua vida. Ele tentou destruir o ministério na sua vida. Mas ele vai ser frustrado e envergonhado, porque Deus te levanta esta manhã com mais autoridade do que quando você começou. Fica de pé, meu Deus. Será que essas pedras vão queimar de novo? Será que essas pedras vão brilhar de novo? Será que esse monte de entulho e monturo tem algum significado? Será que ainda tem capacidade? Será que ainda tem propósito? Será que ainda tem ministério? Será que ainda a missão de Deus flui? Será que Deus ainda delegou alguma coisa ali? E por último, eles sempre vão querer atacar a qualidade da sua vida e ministério. Ah, meu Deus do céu, a hora que terminar isso aí, vai passar uma raposinha em cima desse muro e vai cair esse muro. Uma raposa, oh meu Deus, uma raposa vai comprometer esse muro. Mas eles não contavam com uma coisa. Neemias capítulo 1, versículo 4. Quando eu ouvi que a salvação estava comprometida, muros fendidos, e que o poder de culto e adoração, portas queimadas, estava sendo destruídas. Isso ninguém viu. Me assentei, chorei.
lamentei por muitos dias. Jejuei, orei perante o Deus dos céus. Então de noite, 3 dias depois, me levantei pela noite e disse: tem uma palavra de Deus para você. Deus vai restaurar os teus relacionamentos. E convidando-os, começamos pelas partes mais baixas do muro. Escute, qual é o segredo? É pedir socorro para as pessoas que são muito melhores na área que você é o pior. É isso. Tá bom por hoje. É pedir socorro. O orgulho vai matar você. Só eu sei, só eu faço, só eu tenho, só eu conheço. Vai para a parte mais baixa e pede ajuda. Não esqueça, você não passa de um copeiro. Pede ajuda. Pede ajuda e diz: como é que a gente faz isso aqui? Como é que eu tiro isso da minha vida? Como é que eu mudo isso na minha história? Coloque as 2 mãos no coração, feche os teus olhos. Faz de novo teu povo Bate mais. Escute, diga comigo, querido Jesus. Esta manhã eu entendi, quando o Senhor entrou na minha vida, o templo foi reconstruído, mas eu não posso esquecer, eu tenho que mantê-lo em segurança. Não posso comprometer a salvação, tampouco o meu louvor e a minha adoração. Agora eu entendi, não importa quão escura seja a noite, eu tenho que me levantar. Eu posso parar, posso me assentar, posso chorar, jejuar, orar, mas eu tenho que me levantar. Diga: eu vou me levantar nesta manhã e vou viver tudo o que Deus prometeu para minha vida. A minha vocação não será comprometida. O propósito de Deus em mim vai fluir. Diga: eu me entrego completamente esta manhã. Se você me permite orar por você, pastor, me ajude em oração. Pode sair do seu lugar e vir para o altar. É manhã de reconstrução. Vem agora. De novo, teu novo, teu povo, bate mais uma. Coloque a legenda para mim nos telões da música, por favor. Venha pro altar, venha pro altar, venha pro altar. Mais. Venha mais aqui para o meio, porque tem muita gente no corredor. Podem vir, pode vir. Ministério de louvor, adorando a Jesus com alegria. O que dizer? O que fazer quando ele vem aqui? Mas, meu Deus, nós te aqui. O que dizer? Diga.
seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Há um processo de cura instaurado aqui agora sobre a sua vida. Os muros de salvação ao redor da tua casa, da tua vida e da tua família estão sendo reconstruídos aqui agora. Há uma frase e um conceito no exército americano nos Estados Unidos que em português diz o seguinte: quando um soldado luta na trincheira, a trincheira, o espaldão, aquela cava no meio da terra, aquele buraco no solo onde o soldado está escondido, aquilo é uma trincheira, aquilo é um lugar de proteção. E a frase diz o seguinte: quando um soldado luta na trincheira, ele defende o seu país. Mas quando ele se levanta e vai ao campo de batalha de peito aberto, ele luta por sua família, porque ele quer voltar para casa. Talvez você estava na trincheira, talvez você estava naquela zona de segurança escondido, dando tiro ao léu, atirando para qualquer direção. Não, está tudo bem. Mas você foi chamado agora para de peito aberto, encarar o campo de batalha. E no campo de batalha, quando você encara de peito aberto, vem tiro, vem granada, vem mísseis, vem bombas. Você pode morrer na primeira oportunidade, mas quando você sai da zona de conforto e decide: eu vou lutar essa batalha de peito aberto, significa que você está lutando pela sua família, porque o que você mais quer é voltar para casa. Deus de oportunidade, Deus de segunda chance. Coloque as mãos no coração. Diga comigo: Espírito Santo, tudo aquilo que até hoje tentou impedir que a minha vida pudesse avançar, toda noite escura, todos os dias de aflição, cada minuto de dor e medo, eu ordeno agora, no nome de Jesus, que termine. Eu vou me levantar agora, de peito aberto, no campo de batalha. Vou encarar a culpa, encarar as adversidades, vou reedificar o muro e vou proteger o meu lugar de oração, em nome de Jesus. Se você acredita nesta palavra, recebe agora o que do céu vai descendo sobre a sua vida. Agora. Ela mandará baixando e é que mandará baixando. Pois teu reino Mandará baixando o sempre. Mais uma vez, pois teu é o reino, teu o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Antes de você voltar para o seu lugar, abrace alguém aí do seu lado e diga: vai ficar tudo bem. Meu Deus, que é isso?
Diga graças a Deus. Se é verdade, diga aleluia.